E aí pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é arrays no JavaScript no Node.js. Por que eu vou falar um pouco disso? No C++, por exemplo, os arrays, os vetores, têm um comportamento um pouco diferente do que é no JavaScript e no Node. Lá no C++, um array é uma série de elementos do mesmo tipo e eles são armazenados um atrás do outro, assim, na memória, um adjacente do outro, entendeu? Aqui no JavaScript é um pouco diferente disso, tá? A primeira coisa é que a gente vai ter dois vídeos. Esse primeiro vai ser sobre conceitos e sobre métodos modificadores dos arrays, que vai ser lançado, que vocês estão assistindo agora. E o segundo vídeo é sobre métodos de acesso e iteração. São tipos de métodos que acho legal todo desenvolvedor conhecer, porque eles são extremamente úteis na hora do trabalho, ali na hora de colocar a mão na massa. Certo? Primeira coisa, vamos ao conceito básico de array. Um array no JavaScript, ele é um objeto que é semelhante a uma lista, entendeu? E esse objeto ele tem uma série de métodos embutidos já nele. Então a gente já tem algumas ferramentas ali, como eu falei para vocês. Mas a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o índice dos arrays, certo? A gente já viu, a gente vai armazenar informações dentro de um array. Mas essas informações elas precisam ser acessadas de alguma maneira, entendeu? Como a gente vai acessar essas informações? Através do índice de cada uma dessas informações. O índice é um identificador único para cada informação. Ele não se repete em nenhum momento no array, tá? E ele sempre começa no zero. Isso é uma confusão que todo mundo que está começando faz. Acha que um array, o primeiro elemento de um array é o índice 1, quando na verdade o primeiro elemento de um array tem índice 0, certo? Por exemplo, aqui na tela a gente está vendo, a gente tem um array de 5 posições, certo? A gente tem a posição 1 aqui, a gente tem até a posição 4 aqui, certo? Só que esse array aqui, ele tem tamanho 5, porque veja, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então ele tem 5 posições no final das contas, certo? Isso é muito importante a gente saber. No JavaScript, no C++, a gente só pode guardar um tipo de informação num array. Tá? Então, se a gente quiser guardar inteiros, a gente só vai guardar inteiros no array tudo. Já no JavaScript, no Node.js, a gente pode variar bastante isso. Aqui eu coloquei, por exemplo, o elemento de índice 0 desse array, o primeiro elemento, ele é um string escrito banana. O segundo elemento, que é o índice 1, ele tem um booleano ali, ele tem um true. Não é um string isso, tá? É um verdadeiro. O terceiro elemento, o de índice 2 ali, ele está como 1, que é um inteiro, certo? O terceiro elemento ele está como um ponto flutuante, um double aí. Então ele é um 23.52, é um número quebrado. E o último é um objeto. Se isso fosse no C++, por exemplo, eu não poderia fazer isso. Ou seria só string, ou só booleano, ou só inteiro, ou só ponto flutuante, double, né? Ou então só objetos dentro desse array. A gente teria que tipar isso antes. Dá para fazer isso no JavaScript e no Node também. Só que precisa ver se isso é legal para a sua aplicação, para aquilo que você está desenvolvendo. Beleza? Ó, no C++, por exemplo, quem já programou em C++, sabe que o tamanho do array ele é fixo. A gente não consegue mudar. Já aqui no Node.js, por ser um objeto, é um pouco diferente, tal. A gente consegue variar o tamanho dele. E também, como eu falei para vocês, o tipo de elemento é variável, certo? Vamos lá mostrar isso um pouco no código aqui. Vou colocar aqui, ó, um var array é igual... Ó, a declaração aqui de um array vazio seria legal essa aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui? Vamos verificar se isso aqui ó, é um array mesmo? Aí o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o... Aqui, ó, vamos ver. Verificar se é array. Melhor. É um array? E aqui a gente vai falar array, que é a classe, né, o protótipo, array.isArray, e aqui eu vou passar para ele o nosso array que a gente declarou ali, certo? Vamos executar isso? Vamos. Ó, é um array true. Então, sim, a gente está trabalhando com array, mesmo que seja um array vazio, como é o caso aqui. Certo? Eu poderia também declarar aqui
algumas coisas. Poderia declarar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui seriam elementos do meu array, certo? Então vamos lá. Vamos exibir todo esse array. Console.log. Aí eu vou colocar aqui array completo. Aí eu vou colocar aqui mais array. Certo? Eu vou exibir nosso array ali. Vamos executar para ver como é que fica. Ó, array completo 1,2,3,4,5. Cada um desse aqui é um elemento diferente. Certo? Se, por exemplo, eu quisesse elemento 3 de índice 3 do array. Como é que eu vou mostrar? O array, e eu abro aqui e coloco o índice 3, certo? Ó, vocês vão ver, índice 3, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Ele vai exibir 4 para mim, certo? Vamos testar lá? Ó, o elemento de índice 3 do array é 4, certo? Certíssimo. Tem uma curiosidade aqui, por exemplo, a gente está vendo, vamos ver qual que é o tamanho, que eu falei para vocês que o tamanho é o índice mais 1, por exemplo. Console.log tamanho do array. Aqui eu vou colocar aqui, ó, array.length. Vamos ver lá como é que vai ser isso. Tamanho do array 5. Vejam, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Certo? Só que assim, tem uma coisa legal aqui que pode ser legal, pode não ser legal na verdade, é que se, por exemplo, eu posso adicionar um elemento assim, ó, array índice 6, tá? Ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Não, ó, eu já ia errar aqui, ó. Array na posição 5, no índice 5, é igual a 19, por exemplo. Certo? Então aqui, eu vou colocar isso antes ali até. Ó, vou colocar aqui, ó. Certo? Aí no array completo vai ter que mudar. Vai mudar todas as propriedades que eu coloquei ali, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 19. Aí o elemento de índice 3 do array não muda, porque eu não mudei aquela parte. O tamanho do array mudou para 6, era 5, certo? E só que assim, por exemplo, e se eu fizesse isso aqui, ó, array.length é igual, eu estou definindo já antes o tamanho desse array. E eu vou colocar que o tamanho desse array é 10, tá? Eu vou salvar aqui e vocês vão ver o que acontece. A gente está vendo que o tamanho do array atualmente é de 6 posições, tá? Então ele tem 6 elementos lá dentro. Se eu executar aqui agora, dá uma olhada, o tamanho do array passou a ser 10. E você está vendo que ele colocou um monte de vírgula aqui atrás, ó? Tá vendo? Então aqui é como se houvessem elementos vazios aqui no meio. Isso pode não ser muito legal na hora de você executar seu programa, entendeu? Tem uma outra maneira também de aumentar o length aqui, que por exemplo, se eu colocasse array indexado pelo número 15 igual a banana, por exemplo, tá? Salvar aqui, ó, ele vai falar o seguinte, ó, é um array, beleza, o array completo, aí tem um monte de vírgula a mais aqui que não tinha antes, e aí tem o último elemento, é o banana. O elemento de índice 3 não mudou, o tamanho do array foi para 16. Então você está vendo que se, por exemplo, eu setar ali fixamente o tamanho do array, pode me trazer e adicionar um... Desculpa, se eu colocar um elemento numa posição determinada, eu posso acabar me enrolando. Se eu quero colocar no último, que eu quero que aquele elemento seja o último do array, eu tenho funções prontas já para isso. E eu vou mostrar isso para vocês hoje, certo? Então, legal. Essa parte aqui acho que ficou bem entendido, né? Então, vamos aqui agora brincar um pouco com os modificadores. Eu já coloquei um template aqui, algumas coisas que eu iria precisar, só para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, certo? Eu coloquei aqui, eu declarei um array com string só para a gente brincar com ele. Banana, uva, melancia, computador. Beleza? O computador ali está fora, né? Então vamos começar com ele. Eu comentei aqui, ó, os consoles.log eu já deixei no esquema para facilitar. O computador ali está fora, né? Pô, um array de frutas e tem um computador ali no meio. Vamos arrancar o último elemento? Vamos. Ó, existe uma função para você remover o último elemento de um array, que é o array,
aqui é o nome da nossa variável, tá? Que eu defini como array, ponto pop. Só isso aqui, ó. Array.pop. Certo? Ele vai remover o computador daqui. Vocês vão ver. Eu vou dar um clear aqui, ó, e vou executar o node modificadores, que é o outro arquivo que eu estou mexendo agora. Certo? Ó, o array original, banana, uva, melancia, computador. Array após o pop, banana, uva e melancia. Ele removeu o computador. Certo? A função pop, o que ela vai fazer? Ela vai remover o último elemento de um array. Certo? Ah, legal. Mas você falou aqui que não era legal setar direto o índice do elemento que você quer colocar, que você quer adicionar no array. Não é mesmo. A gente tem uma função para isso. Certo? A gente tem a função push aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó, array, o nome da variável, ponto push, e aqui dentro eu vou colocar o que eu quero. Então aqui eu quero, por exemplo, laranja, e aí vírgula, que é o próximo elemento, eu posso adicionar mais de um elemento nessa função, separado por vírgula, são os parâmetros que essa função vai receber, vão ser os elementos novos do array. E o outro parâmetro vai ser uma fruta jabuticaba. Correto? Ó, então eu vou deixar aqui o console.log, vou deixar tudo acontecendo aqui para vocês verem. Vou dar um clear de novo. Vamos executar isso. Ó, o array original, o array tirando o computador, e aí eu fiz um push. Eu fiz um push da laranja e da jabuticaba. Viram que ele já colocou aqui nas últimas posições? Ele já vê automaticamente qual que é o último índice e insere as informações logo após esse último índice. Certo? Vamos lá. Também a gente pode querer remover o primeiro elemento de um array, sem ser pelo índice, sem ser na mão lá, sem ter muito trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um array.shift. Pronto. Ele vai retornar aqui, se eu quiser mostrar ó, esse retorno aqui que eu estou colocando aqui, ó, retorno, essas funções elas têm um retorno. Tá? Eu não vou usar aqui agora. Por exemplo, o retorno do pop é o elemento removido. O retorno do push é o novo tamanho desse array. O retorno do shift é igual ao do pop. Ele vai retornar o elemento removido. Mas eu não vou usar isso agora aqui não. Então vamos lá. Salvei aqui. Vamos executar. Ó, você está vendo que a banana não está mais no array? Ela sumiu. Ó. Após o shift não existe mais banana. Entendeu? Ele tirou o primeiro elemento desse array para mim e já ordenou tudo certinho. No C++, se você apaga o primeiro elemento de um array, você deixa ele null lá, ele vai continuar existindo aquele pedaço. Aqui não, ele já dá um shift para o lado, já manda todo mundo para o lado já e descarta aquele outro. Certo? Aí a gente tem também o unshift. Vocês viram que o shift corresponde ao pop, só que no começo do array. E o unshift vai ser o pull, como se fosse o pull, só que no começo do array também. Lembrando que o pool adiciona um elemento, um ou mais elementos. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dar aqui ó, um array.unshift, e aqui a gente vai colocar banana novamente, e a gente vai colocar também manga. Certo? Então, banana vai ser o primeiro elemento, manga vai ser o segundo elemento do array. Vocês vão ver isso. Dá um clear aqui novamente. Aqui, ó, banana, manga, uva, melancia. Tá vendo que antes era uva, melancia? Ele colocou banana e manga logo no começo desse array. Beleza? Temos aqui também o reverse. O reverse é bem legal, bem divertido. Eu acho divertido, pelo menos. O reverse ele vai inverter a ordem do array. Então, só aqui array.reverse. Aqui. Vamos dar uma olhada como vai ficar? Ó, após o reverse, jabuticaba, que era o primeiro, ó. Que era o último, virou o primeiro, depois laranja, depois melancia, ele inverteu todos os elementos do array. Ele ficou ao contrário. Certo? A gente também tem o último, que a gente vai falar nesse vídeo, para não ficar muito mais comprido, é o array.fill. O que ele vai fazer? Ele vai preencher o array para a gente com um único valor. Ou o array todo, como eu estou falando para vocês, os parâmetros, valor, começo e fim. O valor é obrigatório, então é o valor que a gente vai usar para preencher. O começo e o fim são opcionais. Começo e fim vai ser o seguinte, de tal índice até tal índice você preenche com esse valor aqui. Então vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó, array.fill, e eu vou colocar o valor aqui, ó, acabou. Não,
já comi, tá? E aí eu vou falar aqui do 2 até os 3 eu já comi, tá? Não, eu falo do índice 1 até o índice 3, certo? Então ele vai substituir o índice 1 e o índice 3 com o já comi, certo? Então vamos lá. Deixa eu dar um clear aqui. Ó, o array, antes de eu dar o fill, era esse aqui, certo? Aí ele pegou o índice 1 até o índice 3 e substituiu por já comi. Ó, índice 1 já comi, índice 3 já comi. Índice 2, né? Porque ele para um antes. Se eu colocasse 4 aqui, ó, ele preencheria mais um. Ó, ele preenche o índice 1, o índice 2 e o índice 3. É até o 4, não o 4, certo? O 4 não entra na lista, certo? Ele deve usar menor que 4 lá na lógica dele na hora de preencher isso. Beleza, gente? Lembre-se que vai ter a parte 2, eu vou falar mais sobre métodos de acesso, includes, index of, slice, vou falar também sobre métodos de interação, que seria o map, o filter, o reduce, que são métodos que a gente usa todos os dias quase na hora de trabalhar, de desenvolver com Node.js, com JavaScript, então acho que vocês vão gostar bastante, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, divulgar para os amigos, vamos me ajudar aí a deixar esse canal grande, a espalhar tecnologia para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e um excelente estudo para vocês. Muito obrigado.